Esse é o Bora Papear, sempre um papo leve e descontraído sobre empreendedorismo e Instagram, com uma convidada especial. E a convidada de hoje, ela é Psy, mãe, empreendedora, se vira aí nos Ah! 30 e assim, eu tô muito feliz que eu consegui um horário na agenda dela, tá? Eu também tô muito feliz. Muito feliz e muito emocionada com esse convite também. Essa é a Lívia. Lívia, se Oi, apresente, fale um pouquinho mais sobre você. eu sou a Lívia, sou psicóloga, trabalho hoje com famílias, né? Tenho formação para trabalhar com crianças na parte comportamental. Sou mãe de uma menina de 4 anos. Eu atendia em consultório e até então, agora eu comecei a trabalhar online com a ajuda da Maria, maravilhosa. E que foi muito fundamental para essa minha transição, Uhum. né? Que eu tô começando agora, na verdade. E é isso. Tô muito feliz de estar aqui. Tô muito feliz de você estar aqui. Tô muito Eu feliz. já tava pensando, assim, nesse convite há muito tempo. E aí, quando a gente fazia mentoria lá, foi final do ano passado, né? Foi, Final de foi, 2024. foi. A gente conversava sobre o assunto, né, que tu aborda, e eu falava, eu quero tanto ser mãe. E eu já ficava olhando E eu falava, Maria, tu quer ter E eu já filho? ficava olhando os conteúdos, tipo, nossa, que legal. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu falei, tá, agora é o momento. Sério, tu já pensava mesmo? Sim, de verdade, porque até hoje eu fui Eu não. falar pro Cadu que tu vinha aqui, eu falei, o conteúdo dela é muito legal, dá Ai, uma olhada. não, e tu sabe que é engraçado, né? Porque quando eu comecei a mentoria contigo ano passado, eu tinha ideias na cabeça de conteúdos, mas eu nunca soube como colocar em prática na minha profissão isso. Uhum, Transmitir para o público, né? uhum, E aí eu lembro que eu tava muito, lembro quando eu te procurei, eu tava muito perdida, não sabia por onde começar, como trazer, né, um pouco da minha profissão pro meu Instagram, uhum, porque no início eu falava, eu não quero ter um Instagram profissional e um pessoal, eu quero tudo numa coisa só. E aí tu sempre trouxe pra mim aquela questão do público se conectar, né? De uhum, falar, Lívia, as pessoas gostam de ver também da tua vida, que eu achava que não era legal ficar uhum, mostrando. E aí, pra mim, foi um divisor de águas muito grande fazer a mentoria no ano passado, porque me ajudou muito. E aí, tu trouxe essa questão do conteúdo, uhum. de trazer coisas da minha vida, da minha realidade, É porque pra tu minha rede vive, social, né? que Porque eu vivo isso. Tá, calma, porque daí agora tu tá passando por uma transição. Mas Sim. vamos chegar lá. Vamos lá do comecinho, assim, como que foi? Tu sempre quis ser psicóloga, tu sempre quis trabalhar com criança, tu já gostava muito de criança. Como que surgiu esse desejo, assim, dentro de Então, ti? é uma história mais longa, mas nunca pensei em ser psicóloga. Na verdade, quando eu terminei ali o ensino médio, né, a época da escola, eu queria ser arquiteta. Nossa, eu sabia que eu também tinha essa vontade. Sério? Aham, Eu achava que ia ser uma arquiteta de sucesso, aham. porque eu sempre gostei muito de desenhar. Eu desenhava planta, Tipo pegava a isso. planta no sinaleiro e desenhava numa Não, folha e o sulfite. meu era Nossa. porque eu jogava The Sims, então eu achava que, nossa, eu ia ser uma baita arquiteta. E aí eu sempre fui muito criativa, sempre gostei de desenhar, sempre essa parte artística em mim sempre foi algo que sempre aflorou muito. E as pessoas sempre falavam isso pra mim. Uhum, Ai, como tu é criativa, como tu desenha bem. E minha mãe sempre falou, vai ser arquiteta, vai ser arquiteta. Aí terminei ali, né, a escola, tudo mais, ensino médio, fiz o vestibular e comecei arquitetura. Fiz um ano, fiz arquitetura e design de interiores na época. uhum. Só que eu não Não me bateu. via, de fato fazendo aquilo na prática, porque querendo ou não, tem a parte da teoria, Uhum. tudo. E na faculdade, na época não conseguia trabalhar, porque fazia faculdade de manhã, trabalhos da faculdade à tarde, às vezes madrugada, não conseguia achar uma brecha para trabalhar Uhum, naquela área. E eu queria muito saber como que era de fato profissionalmente, né, no dia a uhum, dia. E aí eu comecei a desmotivar. E eu não, eu ia pra faculdade, não tinha mais vontade. Eu ia uhum, pra aula, ficava meio assim e tal. Só que eu tinha muito receio de trancar e falar pros meus pais, tipo, desistir. Porque eu não uhum, sabia o que fazer. Tá, e se eu não fizer arquitetura, o que que eu vou fazer? Eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não sei isso aqui. Não me vejo em nada, na verdade. Sem falar que é um investimento, né? Porque é um uhum, curso que tem um investimento alto, tem os materiais que tem que comprar. Ai, querendo ou não, já tinha meus amigos ali na uhum. faculdade. Só que eu não tava bem, eu não tava feliz. E aí chegou, acho que era rematrícula, uma coisa assim, pra fazer. E daí eu fui deixando passar a data da Olha rematrícula. só. E daí meu pai me chamou e falou: Filha, e aí? Temos que fazer tua rematrícula? Né? Senão tu vai perder. Daí eu falei: É porque eu não quero mais. E Uhum. morrendo de medo, né? E daí eu lembro que todo mundo ficou muito chocado. Como assim? Tu não quer mais arquitetura? E agora? Eu falei: Agora eu não sei. Também não sei o que eu quero fazer, só sei que isso eu não quero mais.
E daí eu fiquei muito chateada porque eu achava que eu ia frustrar os meus pais. Uhum. Tinha muito medo de frustrar eles. Que no fim não aconteceu isso. Eles me apoiaram, graças a Deus. Né? Me deram todo o suporte. Daí meu pai falou: Filha, mas e aí, o que que tu vai fazer se não é arquitetura? Porque é um peso muito grande, tu ter que decidir Nossa, com é muito 17, 18 cedo, né? anos. É muito cedo, Maria. Daí eu pensava, tipo, na minha cabeça eu pensava, eu preciso decidir isso porque eu vou fazer isso o resto da minha vida, Aham. né? Eu tenho que saber o que eu Aí a quero gente fazer. cresceu ouvindo isso, né? Cresceu ouvindo isso? Então eu tinha muito medo, assim, de terminar a arquitetura e ser infeliz. Aham. Eu não queria ser infeliz. Daí foi quando eu falei, ai, pai, eu não sei o que eu quero, eu tô muito perdida e eu não faço a menor ideia do que vai ser bom pra mim. Daí ele foi, quando ele falou, filha, eu vou te dar 6 meses, que seria um semestre, pra te Aham. pensar no que tu quer. Tu vai fazer terapia, né? Tu vai ler, tu vai pesquisar, tu vai conversar com pessoas que trabalham em áreas que tu tem interesse. E daí a gente vai te matricular de novo numa faculdade, mas eu não vou ficar pingando em vários cursos, que era o que estava acontecendo. Porque eu Uhum. fiz arquitetura, tranquei e fiz design de exteriores em um ano isso, né? Uhum. Daí eu fiz terapia, daí fiz ali aquela parte de orientação profissional, teste vocacional, enfim. Ainda assim não sabia muito o que queria, mas eu comecei a pensar em jornalismo, publicidade e propaganda. Aí psicologia foi uma das opções também. Eu Uhum. lembro que eram umas 4 opções que eu tinha assim. E teu pai é psicólogo? E meu pai é psicólogo. Daí tem essa também, né? Que daí quando veio a psicologia, eu pensava, eu tinha muito essa coisa do meu pai já é psicólogo, meu pai era professor Uhum. na universidade. Eu tinha muito medo das pessoas sempre me atrelarem a ele, assim, Aham. e essa comparação, né? Eu tinha muito medo da cobrança, porque eu pensava, será que meu pai vai cobrar muito isso de mim? E eu tinha receio. Uhum. E daí eu comecei a falar com profissionais que já atuavam nessas áreas que eu, né, me identificava e perguntava como era a prática deles no dia a dia, como que era a vida deles, como que era a vida de quem fazia jornalismo, publicidade, psicologia, enfim. Fui falando com essas pessoas, daí eu fui pesquisar na internet, né, o mercado de trabalho, salário, possibilidade de atuação, áreas de atuação. Uhum. E aí dentro da psicologia tem muitas áreas de atuação. Tipo, é um Uhum. leque muito grande que até então para mim era clínico. Psicólogo trabalha dentro de consultório. E não é isso, né? Aham. Que, na verdade, hoje o psicólogo, atua dentro de empresas, de hospitais, de escolas, às vezes, né, em consultório também. Uhum. Sem falar que dentro da psicologia clínica também tem as áreas, as abordagens, né? Uhum. Tem muita Então, possibilidade, né? muita possibilidade. E como eu tava perdida ainda, não tinha certeza, pensei, essa é uma profissão que vai me abrir, tipo, um leque de Uhum. opções de possibilidades. E eu tenho vários, né, lugares que eu posso Que me tu pode, inserir. tu pode ir tentando, né? Eu posso ir tentando. Dentro de uma mesma área. E uma outra coisa que eu pensava, a psicologia, tipo, pode ser minha primeira faculdade, mas eu sempre vou usar ela na minha Uhum. Pra vida. tudo. Pra tudo. Tipo, eu falei, se eu não quiser mais ser psicóloga e fizer outra coisa, eu vou usar o que eu aprendi dentro da faculdade de Uhum. psicologia. E eu pensava, e a arquitetura não. Uhum. Não vai dar pra Tu tem que fazer ser isso. arquiteta e é isso. E é isso. E daí foi quando eu decidi, então, fazer, né? Aí na época eu fiz o processo seletivo pra Aham. psicologia, daí já tinha feito o vestibular. Aí entrei na faculdade de psicologia, mas ainda com aquela coisa de não Dúvida. sabia. Não sabia se era aquilo, não sabia se eu ia amar, se não ia amar, enfim. E aí, quando eu entrei na psicologia, uma única certeza que eu não ia trabalhar com criança. Era uma Hã? certeza que eu tinha que eu não ia trabalhar. Duas coisas, criança e hospital. Duas coisas que eu tinha certeza dentro de mim que eu não ia trabalhar de jeito nenhum. Tanto que quem perguntava lá no início, e aí, já pensa no que vai fazer? Eu dizia, eu só sei que hospital e criança não. Só isso. Aham. E aí entrei, daí assim, primeiro, segundo, terceiro semestre, tipo, fiz assim, porque tinha que ser feito, mas não era uma paixão ainda. Não era Aham. uma coisa que eu ia pra Ai, mas faculdade os primeiros amando. semestres de qualquer curso é muito É chato, né? muito chato. Então, assim, é teoria, teoria, teoria. E aí aquela coisa inicial que, é entediante, É assim. muito chato. É muito chato. Daí eu comecei a ter interesse mesmo, ali entre o quarto e o quinto período, acho que são os estágios. Uhum. E aí, nos estágios da faculdade, que eu falo que, na verdade, não fui eu que escrevi o trajeto que eu ia, as coisas foram acontecendo. Uhum. Eu comecei a cair em estágio, tudo voltado para escola, criança, área da educação, adolescente. E eu só fui indo. Tipo, eu fui indo meio que no modo automático, as coisas foram Aham. acontecendo, eu fui indo. Hospital, nunca fiz estágio, até porque não conseguia me ver atuando dentro de hospital. Já era um ambiente que eu nunca fui muito fã, né? Acho que nem todo mundo gosta, né, de um ambiente assim.
E aí eu comecei a trabalhar também, na época, na prefeitura, na parte de educação, que era na Secretaria de Educação. Uhum. Eu recebi uma proposta de estágio para trabalhar na educação. E aí eu comecei a trabalhar com professores, com pessoas que trabalhavam tudo com educação infantil. E eu fui pegando o gosto, fui começando a Foi gostar gostando? disso, fui gostando, não tinha contato direto com as crianças, mas trabalhava com o pessoal da área da educação, e aí eu comecei a gostar disso. Me identifiquei e tudo mais, foi indo. Aí, quando eu já estava mais lá para a reta final da faculdade, eu recebi uma proposta de uma amiga muito próxima dos meus pais para trabalhar com ela numa clínica que ela tem. E aí eu seria acompanhante terapêutica de uma psicóloga para trabalhar com crianças. Porque é muito difícil o estágio na área da psicologia. Uhum. Porque tu não pode entrar numa consulta de um psicólogo e ficar ali estagiando. Então foi uma oportunidade muito boa que eu tive. Que daí eu estaria acompanhando uma psicóloga nos atendimentos e eu veria como que é de fato o trabalho do psicólogo. E aí eu aceitei, né? Terminei meu estágio ali da prefeitura na educação, aceitei esse. E aí ali eu tive muita certeza. Falei, é Se isso. encontrou. É isso. E uma das coisas que eu lembro que pegou muito pra mim, eu tinha muita facilidade de trabalhar com crianças, Aham. tinha facilidade com crianças, com famílias, só que eu achava que todo mundo tinha essa facilidade, que qualquer pessoa fazia o que eu tava fazendo. Aham. Daí, se eu não me engano, acho até que foi minha irmã que falou. Tu tem facilidade com isso, então é porque é para esse lugar que tu tem que ir. Porque, por exemplo, ela falou, eu não conseguiria. Uhum. Então, não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que tem a paciência que tu tem, que tem a habilidade que tu tem. Só que ao mesmo tempo, dentro da psicologia, eu sempre pensava, eu não quero deixar de lado essa habilidade artística que eu tenho. E aí eu consegui casar dentro da psicologia infantil essa minha parte artística. Sim, porque daí tem o lado lúdico. Lúdico, da criatividade. Eu falo, para Aham. trabalhar com criança, tu tem que ser criativo. Não Aham. adianta. Então, assim, consegui trazer isso para dentro do meu trabalho, né? Consegui. E aí eu percebi que, na verdade, a arquitetura, o que eu tinha na minha cabeça era que eu ia trabalhar com a minha Essa criatividade de criatividade. desenho. E não é isso. Tanto que eu Uhum. fugi quando começaram a parte dos números, Aham. estruturas, eu sempre odiei isso. Cálculo estrutural, tchau, tô indo embora. Aham. E aí eu me encontrei, então, né, trabalhando ali com crianças, e daí por isso que eu falo, foi acontecendo, os estágios foram me levando, fiz estágio dentro de escola, aí fui pra clínica, Aham. daí quando eu me formei, fui contratada nessa clínica, daí eu Uhum. tive minha primeira salinha, que daí eu comecei meus atendimentos, fiz uma formação lá em Curitiba, e depois eu comecei a atuar dentro de escolas. Uhum. Aí eu dei aula numa escola em um ano, aí depois comecei a atuar como psicóloga dentro de escolas. Uhum. Então já faz 8 anos que eu atuo dentro de Tu ainda escolas. tá, né? Ainda tô. Aham. Daí comecei numa escola que era educação infantil e ensino fundamental. Uhum. Aí depois veio a pandemia, eu saí, e daí entrei numa escola que é só educação infantil, que é onde eu tô até hoje. E aí até então tava no consultório. Sim. Daí eu abri meu consultório, né, com meu Daí pai e com a foi minha onde tu começou irmã. a empreender, ter esse lado empreendedor. Isso. Como que foi isso de sair de dentro de uma clínica que tu era contratada e ir pra tua sala? Então, daí na clínica, foi um ano assim que eu falo que foi um ano que me preparou para muitas coisas que eu vivo hoje, na verdade. Porque foi um ano antes da pandemia que tudo isso aconteceu. Uhum. Então, eu trabalhava numa clínica, dava aula numa escola em Itapema e trabalhava em uma escola em Balneário. Eu trabalhava em 3 lugares ao mesmo tempo. Então, era Uhum. bem louco, assim, mas eu tinha. O pai do Cristo. Todo mundo falava isso na época pra mim, o pai do Cristo. E querendo ou não, eram 3 coisas diferentes. Porque eu Aham. era psicóloga clínica, psicóloga escolar e professora. E tu gostava dos três? E eu gostava dos 3. Só que, assim, era muito cansativo. Imagino. Era muito cansativo, assim, porque todo dia eu estava num lugar diferente e eram demandas diferentes. Então, eu tive que Tu tinha que administrar. desligar um botãozinho e É, ligar outro no dia seguinte, assim. aham, tipo isso. E quando tu trabalhava em escola, não a parte de aula, mas De na outra, psicóloga. de psicóloga, tu lidava com as crianças ou com o pai, com Era professores? mais. Lidava com as crianças, mas era mais com as famílias. Uhum. E com os professores, que é o que eu faço hoje ainda. Aham. Porque dentro da escola não pode, o psicólogo não pode clinicar. Então eu não Aham. posso atender dentro de escola. Mas o que que era meu trabalho que ainda se segue dessa forma, né? É orientação. Então eu dou Uhum. orientação para as famílias. Às vezes tinha alguma família que me procurava. Ah, meu filho tá com uma certa dificuldade, se tu puder observar ele, né? Uhum. Auxiliar de alguma forma. Então às vezes eu chamava a criança para conversar, mas algo bem breve, mas não fazia atendimento. Uhum. E as professoras de sala para passar orientação. Então, eu fazia orientação, né? Observava dentro de sala, via se precisava de algum ajuste, Uhum. algo mais pontual. E aí, quando veio a pandemia, eu saí dos 3 lugares que eu tava. Porque daí eu engravidei. Então, tipo, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Então, eu descobri, eu descobri que tava grávida, 15 dias depois veio a pandemia. E aí,
eu não sabia o que fazer, porque daí as escolas fecharam com a Aham. pandemia. A clínica que eu trabalhava também ficou fechada. Falei, meu, e agora? O que que eu vou fazer? E daí, assim, ó, eu falo, foi um looping muito louco que deu na minha vida. Saí dos 3 lugares que eu tava, que era tipo uma segurança, era uma certeza Uhum. que eu tinha. E aí, nesse momento, foi quando meu pai, que já tinha o consultório dele, com a minha irmã, que eles já estavam Aham. ali, e tinha uma sala, que até então era minha. Ele pegou e falou: Filha, eu acho que agora É o é o momento. momento de você vir aqui trabalhar junto com a gente. Na minha sala nem existia, no caso, tinha sala, mas não tinha nada. Uhum. Vamos fazer a tua sala, e aí aos poucos, tu começa teus atendimentos, dentro, né, das regras que precisava. E daí foi, eu falei, nada programado, as coisas aconteceram. Aham. Então, assim, Deus abri ali o consultório junto com eles, comecei a atender com todos, né, os cuidados da época da pandemia. Daí eu atendi até os 9 meses de gestação. Aham. E aí eu mudei também o meu público, porque na clínica que eu trabalhava, era uma clínica multidisciplinar, que Uhum. atendia crianças atípicas, que são crianças que apresentam laudo, né, algum Uhum. transtorno. E dentro dessa clínica era o público com crianças com autismo. Uhum. Quando eu fui pro consultório com meu pai e com a minha irmã, aí eu parei de atender esse público e daí eu comecei a atender crianças consideradas típicas, né, Uhum. neurotípicas que a gente fala, sem laudo. Então Uhum. só a parte comportamental. Só que aí um número bem reduzido, porque querendo ou não, eu não podia, porque eu estava grávida, daí tem vários Uhum. riscos por causa do Covid. E até porque daí era um outro ambiente, não tinha mais uma equipe, era só eu. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar com esse público, mas daí, né, deu tudo certo, comecei a gostar ainda mais do que eu estava fazendo. E aí depois nasceu a Maitê, né, depois acabou a pandemia, a Maitê veio e tal. E aí retornei os meus atendimentos no Uhum. consultório e daí eu entrei na escola de novo. E tu atendia online nessa época? Não, só Não, presencial. daí não, Com criança? daí na pandemia tive que atender algumas vezes online, Aham. só que eu não consegui me adequar. Aham. Porque assim, na época as crianças já tinham aula online, que já era, né, já era difícil. Mas a terapia online para Pra criança criança é era muito muito. difícil. Tipo, Uhum. para eles prestarem atenção naquilo ali era maçante. Uhum. E aí, sem falar que no digital com criança, né, tu tem que arranjar Dá um outros jeito de meios. entreter É que é diferente do adulto. O adulto na terapia tu vai ligar a câmera. e vai ficar ali, nesse momento estou fazendo a minha sessão de terapia, criança, Exato. não tem Criança como. não. Então, tipo, eu tinha que buscar mecanismos e pra mim não deu certo pra mim. Aham. Teve terapeutas que eu sei que conseguiram atender online criança desse jeito. Eu não consegui me adequar. Uhum. Então, por isso que até eu tinha um número mais reduzido de pacientes. Só que depois que passou a pandemia e eu voltei, né, nos atendimentos normais, tudo, o que eu comecei a fazer daí foi atender os pais online. Então, Uhum. eu atendia as crianças no meu consultório, né, de atendimento normal, e aí as orientações com os pais eu passei a fazer online, Uhum. porque eu vi que daí com os pais dava certo. Sim, porque eles abriam para aquilo ali, né, e É, mais fácil. aham. Sem falar que o que eu comecei, e até porque eu acho que a pandemia foi bom nesse sentido por causa da questão do digital, né, do Uhum. online. Porque eu comecei a ver que dava para eu trabalhar, usar meu trabalho dessa forma, né, no digital, não só no presencial. Os pais muitas vezes não conseguiam estar no meu consultório por causa da rotina corrida, Uhum. né? Então Era assim, mais fácil abrir a câmera e tinha pais que eu atendia dentro do carro. Então a mãe aham. estava lá, às vezes dirigindo, colocava o carro ali e falava comigo. Aham. Ou às vezes a mãe lavando a louça em casa, o pai em casa, ou numa reunião. Uhum. Daí eu vi que dava certo, Uhum. né? Então eu tava lá atendendo, aí os pais separados. Então, né, era mais difícil trazer os dois juntos para uma sessão. Então cada um abria a sua câmera de onde estava, eu Maravilhoso. conseguia conversar com os dois. Porque o que que acontece? No atendimento com criança, não dá para trabalhar só criança, tu tem que trabalhar a família. Uhum. Então, obrigatoriamente, eu tinha que atender esses pais. E eu via que quando eu agendava presencial, tinha muitas faltas, Uhum. né? Ai, não vou poder ir, surgiu imprevisto. Ai, hoje eu não consigo ir. Os meus horários não batiam com os horários desses pais. E aí o online para mim facilitou, Uhum. em muitos sentidos. E tu usava o Instagram nessa época, não? Não, profissional não. Nada. Era só meu Instagram É, pessoal. pessoal. E daí, olha que engraçado, né? Daí eu comecei a perceber o que acontece. Quando a gente vai, eu, né, vou procurar um profissional, eu vou no Instagram. Sim, a gente não tem muito mais pra tu onde ir, né, porque antes a É, gente olhava o Google, só que tu joga o nome de uma pessoa no Google, o que que vem? Umas coisas muito muito aleatórias, né. aleatório. Então, hoje em dia, tu vai no Instagram, tu Instagram. quer ver o trabalho daquela pessoa, tu quer ver resultado, tu quer ver o que aquela pessoa faz. E aí eu lembro que eu, procurando, assim, eu comecei a pensar, meu, se alguém um dia me procura no Instagram, por causa do atendimento, não vai ver nada da minha vida profissional aqui, a pessoa Aham, nem vai entender nada do meu trabalho, só tem minha vida pessoal aqui. aham. E aí eu lembro que começaram até a me perguntar, pais de pacientes, ai, mas tu tem uma rede social? E eu tinha até vergonha de falar.
que eu tinha rede social. Tipo, que eu tinha, porque as pessoas não iam ver nada da minha vida profissional ali. Foi quando eu até pensei, será que eu faço um Instagram profissional e um Instagram pessoal? Mas daí eu ficava pensando, meu, vou ter que administrar 2 perfis, né? 2 coisas. Não sei se eu tava disposta a isso. Uhum. E aí a gente criou um Instagram pro consultório. Que Uhum. daí seria eu, minha irmã e meu pai, né? Que também não foi muito pra frente, tá lá parado, a gente nem mexia naquele Instagram. E daí foi quando eu comecei, então, a tentar trazer um pouco da minha vida pessoal e profissional, com dificuldade, porque ainda não entendia muito bem como fazer isso, porque eu tinha muito receio de mostrar a minha vida no meu Instagram Aham. profissional, sabe? Eu achava que aquilo, sei lá, não ia me dar clientes, Aham. né? E É que aí, também há 4 anos atrás era diferente do que é hoje, né? claro que é. Tipo, se É, tu postasse as coisas que tu posta hoje, não era esse formato que funcionava 4 anos atrás. pode ser 4 também. anos atrás a gente olhava um perfil profissional, era aquela coisa que parecia um flyer, né? É, Cheio de arte gráfica com coisas muito só de vendedoras, aham. assim. Por isso que tu também não sentia que fazia sentido postar. É, pode ser mesmo. Entende? Tipo, era bem diferente do que é hoje, né? É, e aí na época, inclusive daí quando a Maite veio, a minha cabeça, na verdade, nem tava no meu trabalho. Sim. Eu tava, tipo, muito focada ali na E era no meio da maternidade. pandemia, né? No meio da pandemia, tipo. E aí, na verdade, depois que ela veio, muita coisa mudou. Porque daí eu comecei a também olhar pra minha profissão de uma outra forma. Uhum. Eu comecei a ter vontade de ter liberdade no meu trabalho, né? Que daí eu pensava, meu, às vezes eu queria trabalhar da minha casa, saber que minha filha, tipo, tá aqui, né? E não, mas eu tenho que deixar ela com alguém pra eu poder ir pro meu trabalho. Várias coisas assim começaram a pegar em mim Uhum. depois que ela nasceu nesse sentido. Porque até então tava tudo certo eu trabalhar em 3 lugares ou ir, Sim, né? porque tu não tinha uma filha, né? Tava, tipo, tudo bem eu fazer essa loucura. Mas depois dela, isso começou a pesar muito pra mim. Porque eu voltei a atender quando ela fez 3 meses. Só que aí eu contava, tipo, com rede de apoio, com a família. Fazer meus malabarismos pros meus horários pra, né, dar certo. Deixava ela com alguém, ia Uhum. atender, voltava tal. O que era muito bom, porque ainda eu fazia meus horários, né? Não tinha aquela coisa, né, de CLT, ou coisa de ter que estar das 8 às Uhum. Tinha 6, uma né, trabalhando. flexibilidade. Tinha uma flexibilidade. Mas eu comecei a sentir muito, muito forte assim, dentro de mim um desejo de ter mais liberdade de geográfica e de eu poder, às vezes, trabalhar de casa. Uhum. E aí, inclusive, daí uma vez eu conversando com a minha irmã no consultório, ela falou pra mim, Lívia, por que que tu não trabalha só com famílias, só com pais? Eu Uhum. vejo que tu tem muita facilidade com isso. Uhum. Tu leva muito jeito, não é todo mundo que consegue. E daí eu falava, ah, mas será? Será? Eu já tenho meu público, sabe? A minha agenda toda hora, né? Tá ali, gente me procurando, eu consigo preencher minha agenda. Eu não sei se vale a pena me arriscar. Tanto que, assim, demorou. Faz 4 anos. Agora que eu consegui migrar pra isso, sabe? Que eu entendi que, meu, dá pra fazer dar certo. E realmente não é todo mundo que consegue. Aham. Eu tive que tirar isso da minha cabeça, essa ideia de que qualquer um fazia o que eu tava fazendo. Uhum. E aí foi quando, naquela época já, quando eu comecei a trabalhar em escola, Maite fez 1 ano, comecei a trabalhar na escola que ela estuda. E eu voltei, trabalhei em escola com famílias. Uhum. E daí eu comecei a pensar cada vez mais nisso. Meu, eu acho que é isso o caminho. Eu gosto de trabalhar com famílias, eu gosto de orientar, eu amo a educação infantil, Uhum. eu adoro atender minhas crianças no consultório, mas a minha rotina, ainda mais com criança pequena, não tá mais me permitindo fazer do Uhum. jeito que eu fazia. Porque, bem ou mal, a rotina inteira muda, sabe? Antes eu atendia às vezes até 8 horas da noite, hoje eu não Não consigo tem mais, como. sabe? Não tinha como, tinha 5h30, eu tinha que buscar ela na Uhum. escola, deu, né? Encerra minha agenda. E aí foi quando começou a vir esse desejo meu de trabalhar no digital, de Aham. atender famílias online, por causa da facilidade de eu já estar atendendo os pais no online. E aí, dentro da minha rotina, eu também consegui casar isso. Uhum. Porque o que que acontece muitas vezes? Ah, minha filha ficou doente. Eu tinha que desmarcar a agenda inteira de atendimentos, porque eu tinha que ficar com ela. E aí eu comecei a pensar, meu, mas se ela tá doente e eu trabalho de casa, eu não preciso desmarcar toda a minha agenda. Eu consigo atender um ou outro ali no meu Uhum. computador, né? Não preciso, tipo, modificar tudo, que já aconteceu isso várias vezes. Uhum. E sem falar a questão do deslocamento, né? Vai pro Sim. trabalho, deixa na escola, corre, entra no consultório, faz isso. E aí eu pensei, não, acho que agora tá na hora de mudar, Uhum. né? Eu preciso, até porque eu sentia um desejo no coração de fazer algo diferente no meu trabalho. E eu percebo que hoje em dia, na verdade, o mundo tá muito digital, Uhum. cada vez mais.
né? Então, assim, eu gosto do consultório, não vou te falar que não. Eu gosto dos meus atendimentos que eu tava fazendo, mas hoje eu gosto muito mais de trabalhar no digital, E tu tá ainda online. atendendo no consultório? Não. Não, Parou eu totalmente. parei Porque totalmente. quando a gente conversou em dezembro lá na mentoria, era Sim. bem. Tava ainda meio assim, Tava assim, né? ai meu Deus, né? Mas será, né? Ainda tinhas alguns Tinha. pacientes E sabe que pra presenciais. mim, eu sempre fui muito procrastinadora. Uhum. Muito. Então, eu fui aquela pessoa que tem 1000 projetos. Vou lá e escrevo, né? E vai Todos, e deixando. vou deixando. E vou deixando, e vou deixando. Foi quando, na verdade, que eu te procurei. Aham. Que daí minha irmã falou: tu precisa da ajuda da Maria. Tu vai ver que ela vai te ajudar, ela vai tirar as tuas ideias. Tu precisa de alguém que te dê uma direção. Eu tava Aham. muito perdida. Sim. É porque E tu tinha daí, várias ideias e não muitas. sabia pra onde ir, né? Tanto que quando a gente falou a primeira vez, Foi tu quase uma veio. terapia. Tipo isso, quase uma terapia. E tu veio pra mim pro meu perfil todo voltado pra atendimento com crianças. E daí Aham. eu te falei: não, 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 eu quero mudar. Aham. Agora eu quero fazer diferente. E Deu, daí. então tá, deixa eu repensar aqui a Foi, rota. foi tipo isso. E daí tu trouxe pra mim a questão do planejamento, de ter que Aham. me planejar, porque eu sempre fui planejada, sempre. Toda a minha vida eu sempre fui muito planejada. Só que eu tava perdida. Aham. É Eu, porque tu não sabia o que planejar, né? eu tava muito perdida. Eu falei, gente, não sei pra onde ir. Eu Aham. tenho ideia, mas elas estão ali dentro de pasta, dentro do computador, tô deixando ali. E aí vai dando uma angústia e a Uhum. gente se frustra. Porque Uhum. daí eu vejo, meu, eu tô cheia de projetos e eu não consigo colocar eles em prática. Uhum. E daí foi quando eu fiz todo o planejamento contigo. E daí eu entendi que eu precisava focar minha energia naquilo ali agora, né? Uhum. Precisava. Só que aí eu precisava saber pra onde focar minha energia. Eu tava, tipo, botando minha energia em Sim. muitas coisas ao mesmo tempo. Que daí foi quando as coisas de fato começaram a acontecer. Então, olha só, esse ano, por exemplo, eu tinha 5 projetos ano passado, Uhum. o ano inteiro eu tava procrastinando eles. A gente tá em junho, eu tirei 4 do papel. Ai, que Em junho. orgulho. E olha, e assim, né? Esse ano eu me dei conta disso, que são pequenas conquistas. São pequenas coisas que tu podia já, né, ter desandado ali, digamos, Aham. mas que tu tava perdida sem saber qual Exatamente. caminho seguir, né? Qual o E às caminho? vezes querer fazer tudo de uma vez e tu tem que ir dando passinho devagar, mas dando passinho, agindo, senão É, não e eu sai do acho que lugar. também comemorar, né, os É. pequenos passos, porque eu sempre fui muito imediatista. Uhum. Então, eu fui lá, exemplo, eu sempre quis lançar o meu infoproduto, que era Uhum. e-book, que eu queria fazer alguma coisa assim. Tava lá, toda a ideia na minha cabeça, ele todo planejadinho e tal, não sei o quê. Eu não conseguia finalizar aquilo ali, aquele projeto, Uhum. não sabia pra onde ir. E aí, quando eu coloquei minha energia naquilo ali, fluiu. Então, eu Uhum. consegui, daí cada pequeno projeto meu, assim, que eu consigo dar um check de finalizado, Uhum. ai, não sei, me dá um alívio tão Claro, dá uma grande, paz, uma né? paz, uma Checkzinho. realização do tipo, meu, eu consegui. Aham. É algo pequeno, mas pra mim significa muito. Sim. Só pelo fato de eu ter conseguido tirar ele do papel e fazer acontecer. Uhum. E a mesma coisa nos meus atendimentos. Porque quando a gente conversou a primeira vez, eu também não sabia nem por. Tu até falou pra mim, se eu te procurasse hoje, né, o que que tu teria pra me vender, me Aham. oferecer? Eu não sabia direito pra onde ir, por onde começar. E hoje tá super claro, né? Quando a Hoje tá gente super entra no claro. teu perfil, dá pra entender o que tu faz, o que tu oferece. Tanto é que daí tu também falava pra mim, os pais que vão te procurar, eles não entendem o que tu tá querendo Aham. vender Eu ainda. não estava entendendo. É uma bagunça. E ainda assim, ó, tem sim pessoas que me procuram ainda hoje pra atender, Sim, mas é né? porque também tu, antes mesmo tu não fazendo um planejamento, tu postava sobre isso de vez É, em quando. no Postava no consultório, os consultório, atendimento, atendimentos. então tu era conhecida já por isso, né? É bem isso. E E aí aí tu tá hoje, negando? e daí no caso hoje eu encaminho para Encaminha. colegas Aham. que atendam crianças. E ao mesmo tempo essas colegas encaminham os pais Os para mim. pais. Ai, maravilhoso, Então né? elas falam, tanto que assim, a gente tem muita procura por psicólogo infantil, inclusive na nossa região. Eu sinto, tem uma escassez muito grande de profissionais que trabalhem com crianças, Uhum. assim, sabe? E até minhas colegas, a maioria que eu encaminho fala, Lívia, tô com a agenda lotada, não dá mais. Uhum. E aí os pais me procuram, e eu acho que uma das coisas que hoje eu penso bastante, assim, sabe? Um dos motivos, inclusive, e acho importante falar sobre isso também, que eu decidi trabalhar com famílias, porque os pais muitas vezes levam o filho para terapia e eles esperam o milagre do profissional. Uhum. Então, assim, levavam o filho para terapia e tá tudo certo, ó, dá um jeitinho aqui no meu Agora tu filho, resolve. isso, em 1 hora de sessão, tchau, depois, né? Só que assim, é o que eu sempre explicava para as famílias. Vocês entendem que não depende só de mim esse trabalho? Uhum. Eu tô com a criança 50 minutos uma vez por semana.
Vocês são coterapeutas. Então, eu preciso orientar vocês para vocês colocarem em prática. Não eu, né? E aí, 2 meses depois de terapia, o pai vinha, tá, mas nada mudou. Tá, mas você mudou, né? Você mudou isso conforme eu te orientei. Você conseguiu mudar o teu posicionamento, a tua visão. Não adianta só eu vir aqui no consultório, fazer um trabalho lindo, maravilhoso com o teu filho. A criança vir aqui entender tudo isso. Sendo que em casa o adulto da relação que é o pai e a mãe não conseguem modificar muitas coisas que precisam ser Não modificadas. tem milagre, né? Não tem milagre. E aí eu falava isso, não existe receita de bolo. Eu comecei a me frustrar enquanto profissional. Porque então eu dava o máximo de mim por aquela criança, por aquela família. E aí eu não conseguia ver, sabe, muitas vezes evolução ou as orientações com os pais. Sempre os pais desmarcando ou fugindo muitas vezes. E aí eu precisava que os pais entendessem que, na verdade, a criança ela é o fruto do meio e eu preciso trabalhar esse pai e essa mãe para essa criança prosperar nesse ambiente também. E aí foi quando eu falei, não, pera lá, eu preciso recalcular isso aqui, eu preciso trabalhar com esses adultos, né, que querendo ou não, hoje a gente vê muitos adultos adoecidos, eu preciso trabalhar com esse pai, com essa mãe, para que eles consigam lidar com essa criança. Então, assim, ó, inclusive hoje os materiais que eu faço, igual agora eu lancei um e-book para pais. Capaz. O que que eu fiz? Hoje em dia a gente tem muita informação nas redes sociais, principalmente. Tu abre a rede social, tu vê 1 milhão de informações sobre tudo quanto é coisa. Criação de filhos mesmo, tu escuta de tudo. Então eu peguei todas essas informações e coloquei num só material. Então tá lá, um resumão. Claro, né? Nada substitui um atendimento. Mas para os pais, porque às vezes a gente vai lá e escuta fulano falando tal coisa no Instagram. Tu leva aquilo como uma verdade absoluta. E não é. Então eu peguei e montei um material baseado, de fato, na ciência, né? Na minha prática profissional também. Tipo um manual que os pais têm ali para ajudar eles em momentos, tipo, mais urgentes, né? Necessários. Porque eu pensava, eu precisava ajudar essas crianças de alguma forma, né? Meu amor pelas crianças, esse desejo que eu tenho, né, de estar trabalhando com a infância, de estar auxiliando, eu preciso chegar nesses pais primeiro, para que eles consigam ajudar os filhos deles dentro de casa. E hoje eu vejo que os pais estão conseguindo aos poucos entender melhor isso. Porque quando eu falo que eu faço atendimento online com os pais, tem pai que ainda fala, ai, não, mas eu quero só pro meu filho. Tá, mas vamos lá, qual que é a tua demanda? Porque às vezes eu preciso trabalhar vocês primeiro, para depois trabalhar com essa criança, né? Então, aí quando eles, né, me trazem uma demanda ali, meu filho tem 1 ano e pouco, eu tô com dificuldade em relação a isso. Daí eu falo, olha, eu acho melhor trabalhar com você, pai e mãe, essa questão relacionada ao seu filho, do que eu trabalhar com teu filho agora. É que aquela coisa mesmo, ainda mais com criança, eu acho, né? Mas um exemplo que eu vejo da minha vida pessoal, assim, depois que comecei a fazer terapia, eu mudei, as pessoas ao meu redor mudaram por Total. conta do meu comportamento. Então, tipo, eu tinha um comportamento que resultava em tal coisa. Quando eu comecei a mudar, entender por que que eu fazia aquilo e mudar de forma consciente, a reação das pessoas era diferente comigo. Total. Então, imagina uma criança, né, que é crua, que tá aprendendo as coisas, tá vendo o espelho delas são os pais, Sim, né? isso é verdade. E é muito isso mesmo, né? Pra gente A ver a gente mudança precisa no mudar. outro, primeiro a gente precisa mudar na gente. Claro, não adianta tu querer mudar o teu marido, por exemplo, se tu não mudar com ele, né? Então eu senti muito isso comigo, imagina com uma criança. E eu vejo muito assim, ó. É igual eu falo às vezes os pais falam, meu filho tá com dificuldade no comportamento, o comportamento dele mudou, tá assim, assado. Uma das primeiras coisas que eu falo é, tá, e como é que tá o ambiente de vocês dentro de casa? Como é que vocês estão dentro da casa de vocês? Porque às vezes, se aquele pai e aquela mãe não estão bem, se aquele ambiente tá adoecido, isso vai refletir na criança. Com certeza. Não tem como. Eu vejo assim por mim, né? A minha filha, por exemplo, quando ela muda o comportamento dela, e ela é mais sensível nesse sentido de comportamento, pequenas mudanças ela já muda bastante, eu vejo que é por causa de mim. É algo em mim, é um comportamento meu que desencadeou aquilo ali nela. Era isso que eu ia te perguntar, como que é pra ti? Deve ser meio desafiador, né? Tu falar sobre esse assunto, tu dá orientação pra pais e tu tem uma criança de 4 anos em casa. Como que é esse lado Lívia profissional e pessoal, assim? Tem algum Então, momento que isso se choca? Teve um período que meu, olha só, tem uma história que eu levo isso pra minha vida, que é uma coisa que meu pai me falou. Eu me cobrava muito, no sentido assim, ó, eu sou psicóloga, eu trabalho com a primeira infância, eu trabalho com famílias,
mas eu erro muito também com a minha filha. Aham. Então eu ficava assim, meu, eu não posso errar, eu não posso falhar, porque tudo aquilo que eu oriento para as famílias, eu também tenho que fazer dar certo, sabe? Era uma cobrança minha, eu Uhum. comigo Ninguém mesma. tava te cobrando, só tu. Ninguém, eu tava me cobrando, teve uma reunião até bem quando minha filha começou a escola, lá no início né, da primeira infância, ela tinha um ano e pouco, que uma mãe na reunião falou bem assim, ó, hoje eu vi a filha da psicóloga fazendo birra no portão, e daí ela falou pro marido, viu, até a filha da psicóloga faz birra. E daí eu lembro que quando ela falou isso, eu fiquei pensando, meu, mas ela não é filha da psicóloga. Ela é uma criança de um aninho e pouco e eu sou só uma mãe. Ela Aham. vai fazer birra, é lógico, isso faz parte. E daí eu vi como as pessoas, elas, tipo, atrelavam isso mesmo. Tipo, olha a cobrança que ia cair em cima da minha filha também. Poxa, a filha da Uhum. psicóloga não pode fazer birra. Como que a psicóloga não dá conta da filha dela? Sabe? Meu, e aquilo pra mim, aquele comentário, lógico, né? Falou isso brincando. Uhum. Mas aquilo, meu, me Sim, gravou marcou. muito, muito. Eu fiquei pensando assim, ó, meu, é assim que as pessoas vão olhar pra minha filha? Então, quando ela tiver um comportamento difícil, que eu não dei conta, ou como que essa menina é dessa forma, enfim. E aí eu lembro que eu comecei a me cobrar. E eu comecei a me frustrar também. Uhum. E daí uma vez, o meu pai falou bem assim pra mim, filha, que daí eu falei que eu precisava de ajuda em relação a algumas coisas em relação a ela, né? Aí meu pai falou, quando a gente tá vivendo um problema, né? No teu caso, tá vivendo um problema com a tua filha. Primeiro que em casa tu não é psicóloga, tu é mãe. E tu Uhum. tem que saber separar, tu tem que deixar a tua profissão. Ele falou igual eu sou psicólogo e sou pai, Uhum. né? Uma coisa diferente da outra. Falou, então tu tem que deixar a tua profissão do lado de fora quando tu entra na tua casa, e ali você tá sendo mãe da tua filha. Uhum. Tu tá dentro do problema, é como se tu estivesse olhando um labirinto, né? Tu tá dentro de um labirinto, tu não sabe qual é a saída, Sim. né? Tu vai pra cá, não é aqui a saída, tu vai pra cá, não é aqui a saída. Quando tu busca a ajuda de alguém, é como se essa pessoa ela estivesse olhando de cima esse labirinto. Aí essa pessoa vai falar, Olivia, tenta por aqui. Verdade. É esse aqui o caminho. Falou, então assim, ó, às vezes tu precisa disso, de alguém que olha esse labirinto por cima, por fora, pra te falar qual que é a direção. E aí aquilo pra mim, nossa senhora, tirou um peso. E Uhum. realmente é isso. É buscar, é igual eu fiz contigo. Foi Uhum. buscar uma ajuda pra te mostrar a O direção, caminho. o caminho, qual E é o que caminho que tu eu tenho faz que com os ir. pais. Que é o que eu faço com os pais. Então, assim, ó, e olha, e hoje, por exemplo, eu também mostro para as famílias que eu também tenho as minhas fraquezas, vulnerabilidades, que eu também erro. Sim, porque daí tu virou uma chavinha, né? Virei a chave. Agora tu consegue compartilhar. Porque eu lembro que a gente conversava muito, tu falava assim, eu tenho medo de mostrar o meu lado vulnerável e É. não parecer tão profissional. E aí, de um tempo, de uns meses pra cá, tu começou a compartilhar mais das histórias que acontecem dentro da tua casa e Sim. fazer uma reflexão sobre isso, né? E Uhum. assim, eu juro, eu fico parada lendo, tipo, muito envolvida naquilo, Ai, que assim. bom. Porque tu tá trazendo uma realidade, acho que Que é a foi vida real uma mesmo. forma muito legal de tu envolver, tipo, trazer uma prova mesmo do teu trabalho, assim, porque tu tá trazendo a vida pessoal, mas não de qualquer jeito. Tu tá É. fazendo uma reflexão sobre aquilo e mostrando que tu é mãe, além de psicóloga, só que tu tenta trazer uma reflexão para que as pessoas entendam como ou como tu reagiu, ou como seria a Sim. forma que tu achava que tu deveria reagir, porque às vezes tu É. fala, né? Eu deveria ter feito de tal maneira, mas no momento Tanto não. é que, assim, ó, uma das coisas que eu falo, assim, ó, muitas vezes quando eu atendo na escola, assim, né, as famílias, quando eles falam alguma dificuldade dos filhos, eu pego e falo assim, a minha filha também faz essas coisas, também chora às vezes pra não entrar na Uhum. escola. Eles se conectam daí, né? Exatamente. Então, assim, ó, e eu também falho, eu também vou errar, e eu Uhum. também tô aprendendo, sabe? Então, tem uma coisa que eu sempre falo pros pais: emoção, né, sentimento, a gente não pode impedir a criança de sentir. Uhum. Eu não posso chegar pra minha filha e falar: pare de sentir tristeza, Uhum. para de ficar assim. Mas comportamento eu consigo modificar. Então é o que eu Uhum. falo para as famílias. Eu não consigo impedir minha filha de sentir certas emoções, mas eu consigo modificar os comportamentos dela, fazendo o manejo da maneira que tem que Uhum. ser feita e condicionar ela a um novo comportamento. Isso eu Uhum. consigo fazer. Que é isso que eu auxilio os pais, Uhum. né? Então, assim, e é muito legal isso, porque e eu falo, é um plus para mim, na verdade, ser mãe nesse sentido, Aham. porque eu tenho a vivência. Exato. Então eu tenho a vivência, eu tenho É, o conhecimento, né, tenho ali a prática, tenho, né, as minhas experiências profissionais. E aí quando uma mãe
E eu falo, depois de eu ter me tornado mãe, eu sou outra profissional. É, e assim, né, as pessoas confiam muito mais, porque como que uma psicóloga vai me orientar se ela nem tem filho? Como que ela sabe? Então, antes eu pensava muito nisso também, que as pessoas me procuravam pra, né? Daí eu lembro uma vez que teve uma mulher que eu atendi no consultório e ela tinha 2 filhos. E eu orientando ela, ela olhou pra mim e falou: "Você tem filhos?" Daí eu falei: "Não." Ela falou: "Então tu não sabe como que é o dia a dia de uma Ah, mãe. Isso tudo que tu tá me orientando, eu não vou conseguir fazer." Daí, assim, claro, quando ela me falou aquilo, meu, deve ter realmente, sido um as baque. orientações que eu dei pra ela, dentro da rotina dela, é Não que na tinha. minha cabeça eu estava muito pela teoria. Aham. Na prática, É era muito diferente. diferente. Só que ao mesmo tempo eu também falei pra ela uma coisa que também trouxe reflexão pra ela. Eu falei pra ela assim, ó, se você tivesse um problema de saúde, né, você vai buscar um médico, vamos supor que você esteja com um problema de saúde. Aquele médico, ele não tem o mesmo problema de saúde que você, mas ele Uhum, estudou pra isso. Então ele uhum, sabe te orientar, ele não sabe a dor que tu tá sentindo, porque ele não sente, uhum, mas ele sabe o caminho que tu tem que ir. É a uhum, mesma coisa eu falava pra ela. Eu não tenho filhos ainda, mas eu tô te falando que este aqui é o caminho baseado naquilo que eu estudo e que eu uhum. aprendo e da minha experiência profissional. Mas, de fato, você ter uma criança e entender a rotina, a realidade de como A é vivência. a vivência é muito diferente. Uhum, Então, assim, ó, hoje, por exemplo, quando eu passo uma orientação para um pai e para uma mãe, a primeira coisa que eu falo, assim, é: "Vocês vão conseguir adaptar isso dentro da rotina de vocês?" uhum, Tem família que não vai conseguir. Tem família que vai falar: "Olha, eu não consigo. Dentro da minha rotina isso aqui não dá certo, minha uhum. vida é assim, é assado." E aí achar outros Porque não é modelos. padrão, cada família tem uma rotina e cada família é de um jeito, assim como Cada cada criança criança é de um jeito, única, cada sim. mãe é uma mãe, entendeu? Então eu preciso adaptar de acordo com as necessidades Uhum, daquela família e se aquela família está disposta a essas mudanças também. sim. Então, assim, sabe? E aí eu É vejo bem complexo, é né? muito complexo. E eu vejo como é legal os pais quando a gente eles conversam comigo e eu trago também um pouco das minhas experiências, essa conexão, como é Uhum, importante, né? Assim como às vezes os pais, esses dias uma mãe falou pra mim: "Ah, eu li tal livro pro meu filho pra trabalhar, né, que ele não estava conseguindo, me deu certo." Eu falei: "Me dá esse livro, que uhum. É uma legal." troca. Falei: me fala o nome desse livro se um dia eu precisar também pra indicar pra alguém ou eu Uhum, precisar usar em algum momento." Porque querendo ou não em casa, eu não sou terapeuta da minha filha. sim. Né, tipo, ela não é uma cobaia minha, querendo ou Uhum, não vou fazer as coisas com ela, mas eu uso sim muito do meu conhecimento claro, profissional dentro de com casa, certeza. né, pra estar auxiliando ela em várias coisas, assim como eu vou falhar também. Uhum, E hoje eu já entendi que tá tudo bem, aham. não vou ser perfeita. Eu falo sempre para os pais: "Vocês estão dispostos a enfrentar essa batalha?" Tem batalha que a gente não vai estar disposto a enfrentar, Aham. igual às vezes a minha filha sair igual um palhaço, Você tem sabe. que escolher a tua luta, né? É a minha luta, eu falo: "Meu, será que hoje vale a pena?" A mãe minimalista com a A mãe que quer a filha toda minimalista, ela quer botar uma coisa toda cheia de purpurina. Será que vale a pena eu brigar porque ela quer colocar, tipo, essa saia deixa ela. horrorosa? Não vale a pena, entende? E é muito isso. Esses dias uma mãe falou pra mim: "Ai, que eu briguei muito com meu filho porque ele não queria botar o tênis tal pra ir pra escola." E brigou e brigou. Eu falei: "Valia a pena tu brigar." Ela ficou mais de 20 minutos discutindo Aham. por causa do tênis pra criança vir pra escola. "Ai, mas queria vir com outro sapato que era feio." Eu falei: "Coloca dentro da mochila o tênis. Deixa vir com o sapato que não é legal. A professora vai chegar aqui na escola, vai botar o tênis e tá tudo Uhum, certo." Não vale a pena aquela mãe todo dia chegava na hora de levar o filho pra escola, era uma luta. uhum. Falei: o que que tu tem que, né, bater de frente que não dá pra negociar?" Escovar o dente não é inegociável, tem que escovar. Tomar banho, então tem coisas que As são coisas. inegociáveis. Aham. Agora o tênis, se a criança quer vir com um tênis feio, deixa. Uhum. Não vai fazer diferença, entendeu? Então tu tem que saber escolher as tuas batalhas todos os dias, porque nem sempre tu vai estar disposto. Sim. Tem dias que tu vai estar exausto, tá tudo bem. E agora que tu tens postado mais até as tuas batalhas no Instagram, como que tu tem sentido essa conexão na rede social? Então, nossa, sim, Maria, mudou muito. Eu tô tendo muitas trocas, conversando muito mais com Uhum. as pessoas me procurando muito mais. Esses dias eu postei até sobre questão de ansiedade. E aí eu trouxe um fato que de fato eu vivenciei isso, que era com a minha filha, Aham. que de tão ansiosa que ela tava, ela começou a roer as unhas. Aham. E aí foi no ano passado isso. E daí eu abri uma caixinha de perguntas, daí uma pessoa perguntou, né? Ah, eu queria ajuda pra lidar com a criança que rói muito as unhas, né? Que meu filho tá roendo e tal. E daí foi o momento que eu pensei, eu vou trazer, então, a minha vivência. Aham. O que aconteceu comigo? Então, minha filha no passado começou muito a roer as unhas, que chegava a fazer ferida. Aí sabe quando tu vai lavar a mão e dá choquinho assim na ponta Uhum. dos dedos? Ela tinha muito isso.
Daí, de tanto ela roer as unhas, ela fez uma ferida que entrou uma bactéria. Então a gente teve que levar ela para o hospital, teve que fazer tratamento com antibiótico, ficou horrível o dedo dela. E eu ficava em sofrimento de ver ela roer as unhas, que não era certo ela estar daquele jeito. E aí foi quando eu parei e analisei e falei, não, pera lá, eu preciso entender o porquê que ela tá roendo as unhas dela. Uhum. O que que tá motivando, né, esse ato do roer as unhas? O que que tem por trás desse ato, desse comportamento? E o que que eu posso fazer? Porque ela é só uma criança de 4 anos, ela não consegue lidar com isso. E daí eu fiz uma análise do comportamento dela. Então, naquele momento, eu fiz o que eu faço com os meus Uhum. pacientes. Fiz uma análise comportamental. Cheguei pro meu marido e falei: olha, eu percebi que ela rói unha em tais momentos. Conversei com a professora da escola também. Né, eu analisei que isso aqui tá acontecendo e tá influenciando, e a gente acaba reforçando dessa forma. E eu falei: eu acho que a gente precisa mudar tais coisas aqui dentro de Uhum. casa pra ela conseguir parar de roer unha, porque se a gente ficar mandando ela parar de roer unha, ela não vai adiantar. Uhum. Muito pelo contrário, a gente só vai estar sem querer reforçando ainda Eu mais esse entendo. hábito. E aí eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu orientaria uma família a fazer. Aham. E aí ela parou. Aí as unhas dela começaram a crescer. Agora, assim, vez ou outra ela bota a mão na boca, assim. Mas daí ela fala, mãe, só tô tirando uma pelezinha aqui, ó. Mas Ah, assim, não machucou mais os dedos. Meu, porque antes ela ficava o tempo inteiro com a mão na boca, aham. o tempo inteiro. E aí eu compartilhei essa história, né? Na verdade, por cima. Eu falei, olha, aqui em casa também eu fiz uma análise do comportamento da minha filha. Coloquei em prática um plano de ação, Uhum. né, por alguns meses e botei uma foto da mão dela, como é que ficou, antes e Me depois. chamou super Ai, atenção. super! Daí, assim, várias pessoas me chamaram, falando Aham. que os filhos também roíam as unhas, né, que também estava acontecendo isso. E, assim, às vezes é uma pequena mudança. Eu falo Uhum. para as famílias, gente, não é nada radical, às vezes é um ajuste. É Uhum. aquela história do labirinto, eu olhei de cima. Aham. Isso aqui, tu já consegue modificar muita coisa, que foi o Uhum. que eu fiz. Então, assim, eu consegui pegar os momentos que eu via que era o que desencadeava ela roer as unhas dela, comecei a mudar o foco dela naqueles momentos e dar ferramentas para ela lidar com isso, Uhum. que era uma ansiedade. E uma outra coisa que eu reparei é porque o meu comportamento estava desencadeando isso nela. Uhum. Então eu tive que eu mudar também os meus comportamentos. Sabe? Essa coisa eu tinha muito de estar apressando, Uhum. principalmente por causa do meu trabalho, porque eu tinha que chegar no trabalho. Sim. Então, vamos, mãe, tem horário, vamos sair de casa, bora, bora, Você bora. gerava uma ansiedade nela. Muito, toda a vida. Então, e daí foi quando eu chegava no consultório sempre correndo para meus Uhum. atendimentos, deixava ela na escola sempre chorando e eu correndo, eu me culpando, porque eu tinha sido uma péssima mãe, que apressei ela, deixei na escola chorando, cheguei no trabalho correndo. Foi quando eu falei: meu, tá tudo errado. Meu, eu tô adoecendo a minha filha, eu tô adoecendo junto, o meu Uhum. trabalho não tá indo pra frente, não tá certo. Isso precisa mudar. E daí eu meio que recalculei a rota, assim, sabe? Uhum. Foi o final do ano passado. Que daí eu falei pro meu marido, ó, ano que vem eu vou fazer diferente. Eu vou Uhum. mudar com ela, eu não tô sendo uma boa mãe. Eu sei que não tem como a gente ser bom 100% em todas as áreas, papéis que a gente desempenha. Uhum. Se eu estiver sendo uma profissional nota 1000, alguma coisa da área da minha vida eu não tô Vai sendo estar tão boa. desequilibrado. Vai estar desequilibrado. Só que naquele momento, a minha prioridade é minha filha, é minha família. Uhum. Então eu sabia que eu tinha que ser uma mãe melhor para ela. Que foi quando eu pensei, o meu trabalho agora ele pode esperar um pouquinho, os Uhum. meus atendimentos, foi quando eu parei de atender. Uhum. E aí eu vou focar agora no que eu preciso fazer dentro da minha casa. Eu tô ajudando várias famílias, mas agora a minha família também precisa de ajuda. Uhum. E quando tu começou a fazer isso, se tornou mais fácil também compartilhar isso, né? Muito. Que antes tu não sabia como Não compartilhar. sabia como Tudo se compartilhar. tornou mais fluido, assim. Aham, muito. Hoje, assim, ó, eu não tenho medo de falar das minhas fragilidades, das minhas dificuldades, minhas Isso te fraquezas, torna cada vez mais humana. mais humana. E é aquilo que tu fala, pessoas conectam com pessoas. Pessoas. E aí eu comecei cada vez mais trazer isso, de fato. Então, Uhum. assim, meu, é óbvio, minha filha vai fazer birra, vai chorar, eu vou perder a paciência. Uhum. Gente, nem sempre as coisas vão sair como eu espero que elas saiam, como planejado. E tá tudo bem, Uhum. né? Eu não posso ficar me cobrando. Mas também tem uma coisa que eu falo assim sempre, né? Tá tudo bem. O dia, vamos lá, 5 dias da semana. Se um dia da semana eu não quiser seguir aquilo que tem que ser feito, aquela constância, tá tudo certo. Mas pelo menos a grande maioria eu tenho que seguir. Uhum. Né, um roteiro, vamos dizer. Uhum. Então, assim, ó, tudo bem se um dia eu não for uma ótima mãe. Nos outros eu preciso me esforçar pra dar o meu melhor. Porque criar filhos, querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande. Uhum. Dá trabalho? Dá. Mas, querendo ou não, você precisa estar ali presente de fato, porque os resultados vão valer muito a pena. Uhum. Então, assim, ontem, por exemplo, eu fiquei super feliz que a gente foi no mercado. E aí eu tava sentada com ela esperando meu marido. E aí uma senhora tava ali e a Maitê foi conversar com essa senhora.
E ficou conversando com ela e fazendo pergunta e tal, o maior papo. Aí a senhora olhou pra mim e falou: Olha, parabéns pela forma que você tá educando sua filha. Ela é muito educada. Meu, não tem melhor Legal. elogio do que esse, sabe? E daí eu falei: Muito obrigada. Daí ela falou: Esse é o caminho que você tem que seguir. Ela foi uma menina super educada, super simpática. E ela tava indo perguntar pra essa mulher por que que essa mulher ela tinha um olho mais caído do que o outro. Ela queria saber o que que tinha acontecido com ela. Mas ela cuidou com as É palavras na que hora de é que a perguntar. senhora não se sentisse mal. Uhum. Eu vi que ela ficou meio assim. Mas Querida. ela tava super curiosa pra saber o que que era. E a senhora também foi muito querida de responder. E aí eu fiquei conversando com essa senhora e eu fiquei muito feliz. Porque eu falei, meu, não tem elogio melhor pra um pai e pra uma Uhum. mãe do que falar isso, sabe? Que, ó, parabéns pela educação do teu filho, é isso aí e tal. Então, claro, vai ter momentos que ela vai estar fazendo um escândalo, vai ter Uhum. momentos que ela não vai querer ser educada, que ela não vai querer cumprimentar, várias coisas vão acontecer. Mas eu sei que 90% do tempo ela é uma criança educada. E eu Uhum. sei que ela tá colocando em prática aquilo que a gente tá passando pra ela, né? E isso me deixa em paz. Porque eu sei que em momentos eu vou ter que ser muito chata. Uhum. Mas isso vai valer a pena. Eu falo às vezes, às vezes a gente tem que fazer papel de chata, né? Porque mãe às vezes é chata. Tem que ser, né? Às vezes minha filha falou, você é a mais chata das mães dos meus Sou amigos. Aí mesmo. eu falei, ai, amei. Falei, sério, eu sou a mais chata dela. Você é a mais chata de todos. Ai, que bom, era isso que eu queria. Eu falei, queria muito ser chata. Então é porque eu tô no caminho certo. Que a mãe chata é a mãe que tá fazendo as coisas do jeito que é pra ser feito. E eu sempre achava, né? Ai, o dia que minha filha me chama de chata, eu vou ficar Nossa, arrasada. aham. E aí, não, daí eu falei, eu sou a mais chata, mas quando tu chora e precisa de alguma coisa pra mim que tu vem pedir, eu sou a mais Aham. chata. Ela, mas você é chata. Tá tudo certo. É isso mesmo. E o que que Faz tu parte. diria pra Lívia que não era mãe? Com tudo que vem pela frente, assim, o que tu falaria pra ela? Se tu pensar naquela Lívia que estava em 3 empregos diferentes, rodando pra lá e pra cá. Meu, eu acho que assim, naquela época, primeiro que eu achava que ia dominar o mundo, né? Eu não sabia de nada do que, né? Eu não sabia nada do que era a vida de fato ali. Mas eu diria que, na verdade, eu estava sendo preparada para viver os desafios que estavam por vir, assim, Uhum. sabe? Eu falo, eu tenho certeza que naquele momento que eu vivia em 3 lugares, estudava, fazia pós em outras, né, em outro estado, eu pegava ônibus para estudar e tal, não sei o quê. Eu falei, meu, foi um ano assim que eu amadureci muito, Uhum. mas é porque eu precisava viver aquilo para a realidade que eu tenho hoje, assim, sabe? Mas eu achava que eu sabia muito da vida, eu não sabia de nada. Uhum. Acho que é isso, sabe? E outra coisa, eu achava que eu não dava conta das coisas, sabe? Eu acho que eu não acreditava muito em mim. E Uhum. hoje eu vejo o quanto eu dou conta de muitas coisas. Uhum. Esses dias mesmo, eu até falei pro meu marido, eu tô muito orgulhosa de mim. Eu dou conta de muitas coisas, assim. Não faço tudo, tipo, com maestria, não Sei. tem como, mas eu administro muita coisa. Uhum. E assim, sabe, todos os dias eu acordo tentando dar o meu melhor. Não só na questão de maternidade, mas na minha profissão, no meu casamento, Uhum. eu comigo mesma. Não uma cobrança, mas porque eu penso, meu, eu tô tendo mais uma chance de fazer diferente, de fazer melhor, né? De dar o melhor que eu tenho a oferecer. E querendo ou não, assim, a maternidade também ela é uma escola. Uhum. A gente aprende muita coisa. Sabe, assim, todos os dias, assim, eu tô aprendendo, cada dia com a minha filha eu aprendo alguma coisa nova. Uhum. Ela acha eu tô ensinando, mas na Então, verdade ao ela que tá contrário. ensinando pra Uhum. mim, muita coisa. E querendo ou não, eu vou amadurecendo, né? Muitas coisas, né? A Lívia de 4 anos atrás, com certeza não é mais a mesma Lívia de hoje. Normalmente eu peço no final um conselho pra quem tá assistindo. Mas como eu tô nesse momento aqui, eu quero um conselho pra mim. Ai, Maria, Que socorro! conselho tu me daria com o Luca aqui chutando Louca. loucamente? Eu vou te falar uma coisa que eu falei pra uma amiga minha, que ela acabou de ganhar bebê, também, Uhum. um menino. Eu falei pra ela, vive um dia de cada vez. Uhum. Porque quando a Maite nasceu, eu ficava com. É um mantra que eu Uhum. mentalizava: é só mais um dia e vai passar. Uhum. Sabe aquela história de tipo, passou? Meu, ó, tu vai dizer, mas falei, passou. Porque quando o bebê nasce e Ai, tu tá ali no olho do furacão, tu pensa, meu Deus do céu, o eu que que não eu vou fiz com a minha aguentar. vida? O que que eu fiz com a minha vida? Eu lembro que eu chorava e falava, meu, o que que eu fiz com a minha vida? Mas assim, é um dia de cada vez. Então tenta viver uma coisa de cada vez, com leveza, do teu jeito. Ninguém vai saber fazer melhor do que tu. Ninguém. Uhum. Sabe? Eu falo assim, ó, e aquela coisa que a gente tava falando, é a tua intuição, sabe? Tu vai sentir Uhum. o que o teu filho precisa. E assim, não tenta apressar as fases. Vive cada fase do jeito que tem que viver, com intensidade. Dá ali o que tu tem pra dar naquele momento. E se não for teu 100%, tá tudo bem. Tu deu o que tu tinha condições Uhum. de dar naquele momento. E não se cobra.
Porque eu tenho certeza que qualquer coisa que tu fizer pro teu filho, tu vai estar sendo a melhor mãe do mundo. Então, se eu vejo assim pra Maitê, sabe? Às vezes, termina o dia, eu penso assim, ó, meu, eu fui horrível. Na minha Pra cabeça, ela, foi pra ela eu maravilhoso. fui maravilhosa, sabe? Então, assim, os dias antes de dormir, ela falou, mãe, hoje foi um dia muito legal. Pra mim tinha sido um dia péssimo. Aham. Por que dela? Ai, mãe, porque hoje a gente chegou em casa e a gente brincou de Barbie. 10 minutos. Pra ela, aquilo fez o Meu dia dela Deus do ser céu. Aham. maravilhoso. Nossa, assim, pra mim, teve um dia até que eu fui dormir chorando, porque ela tinha falado pra mim o quanto aquele pequeno momento que a gente ficou juntas pra ela significou. Uhum. Então, às vezes eu penso, meu, eu tô sendo péssima, mas na verdade não tô, Uhum. sabe? Eu tô dando o máximo, e a criança reconhece isso. Então, assim, é um dia de cada vez. Mentaliza esse mantra. Essa Tá. minha amiga que ganhou o bebê falou, Obrigada. Lívia, tu me falou isso quando eu tava grávida, no meu puerpério. Vive um dia de cada vez, só mais um dia. E ela falou, tem dado muito certo. Todo dia eu mentalizo isso, é só mais um dia, é só mais um dia. E quando tu viu, passou. Tu nem lembra mais das Uhum. dificuldades daquele momento, até porque cada fase que tu viver com ele vai ter um desafio. Aham. Cada fase uma dificuldade, cada fase um desafio, cada fase um novo aprendizado. E assim, e tu vai estar aprendendo junto com ele. Uhum. Tu vai ver que tu vai ser outra Maria. Sim. Tu vai, Já me tu já, sinto. com certeza. Imagina quando nascer, né? Tu Eu me vai ver emocionei real, tá? que tu muda, assim, ó. Eu falo, meu, viver a maternidade é um privilégio, assim, né? Uhum. E eu, meu Deus, eu não imaginava o quanto eu ia amar ser mãe. Eu não imaginava. Eu sempre quis. Mas eu nunca imaginei o quanto eu ia amar. Porque assim, e também tá tudo. Tem uma amiga minha que falou uma vez: eu amo ser mãe, mas eu não amo a maternidade. Uhum. Ela falou, eu falei, amiga, tá tudo bem? Você não deixa de ser menos mãe por causa disso. Tem uma mãe maravilhosa. Falou, porque a maternidade, ela é cansativa, ela Uhum. exige muito de nós, sabe? E tem gente que. E não dá pra romantizar. Na Uhum. verdade é essa, não dá pra romantizar. E tem gente que realmente não tem essa coisa toda do romantismo Uhum. da maternidade, sabe? E essa minha amiga falou, eu não tenho essa coisa igual, às vezes tu tem, essa paciência que tu tem, essa Uhum. coisa. E cada um cada mãe é uma mãe, cada criança é uma mãe, e tá tudo certo. Tenho Uhum. certeza que tu vai ser a melhor mãe do mundo. Obrigada. Já tá sendo a melhor mãe do mundo. Amém. É que dá muito medo nessa época, né? Não sei se a palavra Uma é medo. insegurança, assim, né? É insegurança, É que tu não sabe o ansiedade. que tá por Tu vir. não sabe o que te espera, né? Então, eu sempre falo do quanto eu percebi que a gestação é uma preparação, né? Acho que as coisas acontecem muito perfeitas, assim. Não tem explicação. O jeito que Não. as coisas acontecem, a gente realmente precisa dos 9 meses, porque vai mudando tudo, o corpo, a Tudo. mente, tudo vai mudando e a gente já vai se E eu vou te transformando. falar, a forma que tu enxerga a Uhum, vida, Maria. Tipo assim, ó, tu vai olhar as situações da tua vida de uma outra forma. E realmente é um tempo que tu precisa. Porque, lógico, tu já começa a ver as mudanças físicas em uhum. ti, assim, né? Muita coisa. Muita coisa muda E já. aí, e claro, né? A cada ano. Esses dias eu olhando foto assim com a minha filha quando ela tinha 1 ano, eu olhei minhas fotos com ela e falei, meu Deus. Não me reconhecia naquilo, Aham. sabe? Assim, meu, olha tudo que eu vivi naquele Vai mudando período. tudo, Eu né? sou outra pessoa. Meu, e eu sei que se eu tiver um outro filho, eu vou ser uma outra mãe. Porque eu vou Uhum. estar em outro momento da minha Sim. vida, né? Por isso que as mães às vezes falam assim, eu tenho 2, 3 filhos. Eu criei igual, mas cada um é de um jeito. Que a Mesma mãe não educação. tava do mesmo Eu jeito. falo, tu foi uma mãe, tu é a mesma pessoa, mas tu foi uma mãe diferente para cada filho Uhum. teu. Tu Com estava em um momento certeza. diferente, as tuas necessidades eram diferentes naquele momento, e a tua criança ela absorveu de uma forma diferente, até por causa Uhum. das vivências que ela teve. Nenhuma criança vai ser igual a outra. Tu pode criar da mesma forma, mas nenhuma Não vai tem ser igual como. a outra. Não tem Uhum. como, não existe isso. Uhum. Ai, que bom ter você pra me orientar agora, Então, porque só cada coisa que tu posta eu salvo, e sabe? assim, A né? pastinha livre no meu E Instagram. agora assim, né? Agora tá fluindo. É. Agora eu fiz um desafio, nem te falei pra mim mesma. Ah. Eu fiz início do mês, 30 dias sem falhar. E eu tô cumprindo. Olha! 30 E dias tu vai ver ali, resultados. Já deve estar vendo. já. Meu planejamento maravilhoso. Daí agora eu fiz lá o planejamento que eu te mandei. Daí as postagens, tudo. E assim, ó, eu não me cobro mais como eu me cobrava antes. Ai, meu Deus, tem que postar. Ai, meu Deus, tem que fazer. Ai, isso aí. Hoje, esses dias eu fiquei doente. Eu não consegui postar no dia. Mas eu falei, meu, tá tudo bem. Eu tô E conseguindo a ninguém maioria vai dos morrer um dia. dias. Que nem tu falou, se tu quiser, durante uma semana, um dia, fugir daquilo que tu orienta pros pais, É. o Instagram é a mesma coisa. Se tu tiver um planejamento e um dia tu não conseguir, porque tu ficou doente, porque tua filha Uhum. ficou doente, tá tudo bem, o mundo não vai acabar. É bem isso. Tá Mas se eu tudo tiver certo. constância a maior Mas tu tem parte do que tempo, voltar. E quanto mais tu faz, mais tu vê resultado. Daí tu muito. sente vontade de continuar. E quanto mais eu faço, mais facilidade eu vou tendo. Exato.
Então, assim, Se ó, eu vou torna mais fazer tranquilo. muito, porque começa a ficar mais automático também, aquela coisa de fazer rapidinho. Não, e tá assim, ó, ali. qualquer coisa, se nada der certo, tu pode ir pro marketing, tá? Porque tá muito bonita a identidade do seu perfil. Não, e tu sabe que e tem uma outra coisa, Vou te contratar. eu sou perfeccionista, né? Então, assim, Eu antes eu lembro que sei. tu falava assim, Lívia, não se cobra muito nisso. Pelo menos tu fez, vai lá e tá feito, né? Não fica tanto em cima disso. Então hoje eu tento mentalizar isso. Meu, se não ficar perfeito, tá tudo bem, pelo menos eu Mas fiz. tá muito E bonito. tá lá. Ai, muito obrigada. Estou Eu muito falo, olha, eu orgulhosa. vou lá, né, pesquiso. E uma outra coisa que eu também comecei a fazer é uma coisa que tu me falou, anota as ideias que vêm. E aí agora eu faço muito isso. Ainda mais no dia a dia com a tua filha, né? Anoto tudo. Porque tu não vai conseguir na hora parar pra fazer um post. Tu tem que anotar, senão tu vai esquecer. Trello, daí eu vou lá, Ai, anota a amo. ideia. Aí aconteceu alguma coisa que tu falava assim pra mim, Lívia, isso pode virar um conteúdo? Uhum. Uma vivência tua. E eu não tinha essa visão, né? Que uma vivência ali no Muda meu dia a muito, né? dia pode virar. Mas daí tem aquela coisa também, né? Hoje em dia tá sempre um celular gravando. Qualquer O tempo coisa, inteiro. o tempo inteiro alguma coisa pode acontecer. Só que agora eu tenho pra gerar conteúdo, Aham. né? Então aí eu vou lá, esses dias mesmo à noite antes de dormir, eu lembrei de coisas que aconteceram no meu dia. E aí eu fiz aquilo virar um conteúdo, sabe? E vou anotando ideias. Uhum. Quando eu atendo as famílias, o meu atendimento com as famílias, a dor daquelas famílias vira conteúdo pra Eu te mim. falava, lembra? Aham. Desligou a consulta, escreve. É bem isso. Eu comecei a fazer isso, comecei a anotar. Até Aí porque pra agora. ti é tudo, querendo ou não, fica tudo muito automático, né? A pessoa te fez uma pergunta ou trouxe uma situação, tu vai responder, tá resolvido e acabou. Mas aquilo não precisa morrer ali. Até porque outras famílias também têm Exato. a mesma dificuldade, Exato. igual a questão do roer as unhas. Exato. Então foi quando eu pensei, meu, olha isso, uma vivência minha, eu coloquei em prática, deu um resultado bom. Eu vou ajudar outras famílias através disso, Exato. porque eu sei que muitas passam por isso também. Ai, que sorte a nossa. Ai, eu fico tão feliz, sabe? Porque quando a gente fez ali a mentoria, eu tava tão animada pra começar a mentoria contigo. E era um momento tão bom, a gente conversando ali nós duas. Aí depois tu ficou grávida, eu falei, meu Deus, As Maria, coisas que a gente conversava foram acontecendo, tá né? acontecendo. E aí eu lembro que tu falava, não, eu quero ser mãe, mas agora não. Mas aí tu falou, o dia que eu for mãe, eu vou adorar acompanhar teu conteúdo. Agora já tá tudo que tu posta tá sendo salvo. Aí eu fico. E assim, sabe, Maria, é uma coisa que eu penso assim, quando eu tava grávida da minha filha e tal, eu também buscava informação, sabe? E hoje eu tento pensar, mãe, o que eu ia querer de um profissional quando eu for Se tu buscar. precisar de uma fonte de conteúdo no começo ali da gestação. Tá me mandando, Lívia, tal coisa. E eu fico muito feliz que as famílias hoje mandam. Tem mães que. O meu público maior são mães, né? Mulheres. Então elas mandam pra mim, ai, Lívia, tô adorando teu conteúdo. Que legal. Ai, adorei isso que tu postou. Isso dá um gás, né, pra muito continuar. E tu não receberia isso se tu não estivesse postando. Não. Então é aquela coisa, ai, não ficou perfeito, mas, cara, se pra uma pessoa funcionou, uma pessoa respondeu que, nossa, com meu filho acontece igual, obrigada, já valeu. E aí, não ter medo, né? Porque eu acho que as pessoas. Eu também, muitas vezes, tinha medo do que as pessoas iam falar, o que elas iam achar. Então, ó, eu postei esses tempos um vídeo falando sobre escola, não sei se chegasse a ver. Eu gravei no carro um vídeo falando sobre a forma que os pais têm enxergado as escolas. Eu simplesmente tava com isso na cabeça há vários dias. Eu já tinha anotado tudo isso que eu queria falar. Que eram coisas que eu fui conversando com pessoas do meu dia a dia, sabe? Eu liguei a câmera dentro do meu carro e gravei. E depois eu editei e postei. Mas assim, eu postei com medinho. Que eu pensei, vai ter muita coisa que eu falei ali que pode ser que as pessoas não gostem. Os pais podem se incomodar com essas falas que eu trouxe. Meu, a repercussão que deu. De realidade. Não, eu fiquei chocada de todo mundo concordando. Então, assim, ó, as pessoas, meu, é isso mesmo, você tem razão, é isso que tá acontecendo. E a pessoa que não concordar, ela não se conecta contigo, paciência, vai embora. E aí eu fiquei, sabe o que eu pensei quando eu postei? Eu tenho que estar preparada se uma crítica vier. E porque isso pode acontecer? De alguém vir falar que eu tô falando abobrinha ou que não concorda comigo. Daí eu postei. Mas entender que é a tua opinião? E eu postei e falei, quer saber? Se não tiverem, né, de acordo, não for a favor, tá tudo certo. Essa é a minha opinião, é a minha rede social, é o que eu tô falando. Exato. Se não gostou, tá tudo bem. E aí tu se surpreendeu positivamente. Muito. E daí isso também já me deu um gás pra fazer outros. Que daí eu vi, meu, tá tudo bem, é minha opinião, eu falo o que eu acho que tem que ser falado. Tu podia replicar esse formato de gravar dentro do carro as tuas opiniões. Olha só. Uma ideia. É um quadro, sabe? Tipo... E aquela coisa, mãe, né? Qual que é o momento que eu pensei, minha dentro filha? do carro. Eu tinha acabado de deixar ela na escola. Peraí, eu vou gravar. É agora. É agora o momento. Em casa não tem a menor condição.
Então eu fui lá, gravei aquele vídeo ali e foi muito legal, porque na Aham. verdade eu falei muitas coisas que eu sei, que tipo, no meu dia a dia eu vejo as pessoas comentando assim, sabe? Professores que Uhum. conversam comigo dentro da escola, pais também. Ah, e Então tu eu falei, trabalha em meu, escola, né, então. aí eu falei, meu, eu vou dar voz para muitas pessoas do Uhum. que eu trabalho, do meu dia a dia, para falar o que de fato tem Sim. acontecido. E foi o que eu fiz. Então, e muitas vezes eu tento trazer isso para minha rede social, dar a voz também para essas mães, para Uhum. essas famílias, principalmente mães, às vezes, que se cobram muito. A gente acaba se culpando, se Uhum. cobrando. E até postei um vídeo ontem falando sobre isso. Meu, você tem que ser a mãe que você consegue ser, Uhum. né? Que tá ali ao teu alcance, não que as pessoas esperam que você seja. Se desprende disso, né? Você não vai estar o tempo inteiro linda, sorrindo, deslumbrante, paciente. Nem sempre você vai conseguir ser assim. Às vezes você vai perder a paciência, às vezes você vai perder a razão, né? Às vezes você vai ter que ser uma mãe chata. Uhum. Várias coisas vão acontecer e tá tudo bem. Essa é a mãe que você consegue ser naquele momento, né? Então, e a única pessoa, na verdade, que precisa de É você o teu inteiro, é o teu filho, Uhum. né? E isso vai fazer parte. Se você não estiver bem, às vezes, o teu filho também tem que entender que nem sempre você vai estar bem. Uhum. E mostrar tuas fraquezas e fragilidades não é, né, não é fraqueza, na verdade. É mostrar para tua criança que você é um ser humano, Uhum. né? Que tá tudo bem, que tá tudo bem você chorar, você ficar mal. Eu falo pra minha filha se eu tô triste, se eu tô irritada, eu falo pra ela, ó, eu tô Eu triste. lembro que tu postou bastante quando morreu a A cachorrinha, cachorrinha, aham. que tu mostrou não escondeu dela, né, a tristeza. Nossa, e inclusive um dos maiores receios que eu tinha era como que ela vai reagir a isso? Uhum. Mas espera lá, primeiro eu preciso administrar os meus sentimentos, pra Uhum. daí lidar com os dela. E tá tudo bem ela me ver triste, porque eu realmente estou triste. E foi o que eu fiz, eu chorei, e daí teve um dia que ela falou: "Ai mãe, você chora todo dia". Sim, eu falei: "Porque eu tô muito triste", Aham. né, e tá tudo bem eu ficar triste. Tanto que agora eu não choro mais, mas daí quando ela fala da cachorrinha, ela fala pra mim: "Você nem tá mais triste se você nem chora". E eu falo: "Não, filha, não tô é porque agora a minha tristeza se transformou num outro sentimento, é Saudade. saudades, Aham. né, mas eu sinto falta dela, assim, mas eu não preciso chorar pra mostrar que eu sinto falta Aham. dela". E aí eu aproveitei uma oportunidade também de trabalhar isso Os com ela, sentimentos. de trabalhar os Aham. sentimentos Que dela. legal. E tudo bem ela me ver chorar, eu Uhum. nunca fiquei chorando escondido, né, porque eu acho que quando o adulto mostra pra criança também que ele tem as fragilidades dele, que ele Uhum. chora, tu dá a oportunidade da tua criança também expressar o E que se ela sentir sente. acolhida quando ela se sente triste ou algo assim, Porque né. geralmente a gente tem uma imagem que pai e mãe é super-herói, né. Aham. Então, tipo, minha mãe e meu pai não É. choram, não sofrem. Claro que eles sofrem, claro. Eu amei te chamar aqui, porque já foi tipo uma consultoria antes do Luca nascer. Cheque, tá feito. Quando ele estiver ali, quando estiver naquele momento triste, meio chateada, eu vou assistir nosso episódio. Isso. Eu vou fazer assim: "Filho, tá tudo bem, mamãe se Filho, tá fora". a Vai tia ser Lívia válido, falou que pode. vai ser válido. Se um dia tu precisar eu vou amar mesmo esse Nossa, com apoio. certeza. Eu vou Eu já amar tava mesmo. aqui assim, ó, se deixar a gente fica mais 10 horas falando, É que né. na verdade é um assunto que rende, É, tem. né, eu falo Acho que a gente tem que maternidade. fazer tu tem que fazer um Parte podcast. 2 agora, a gente vai fazer, Por parte que que 2. tu não cria um projeto de podcast? Olha aí a Maria, eu vou sair daqui hoje, Eu Maria me sempre deu essa ideia, eu sempre solto uns desafios, assim, para mas esses era uma. Mas convidados. sabe o que eu já pensei? Cara, é muito legal, porque tem muito assunto, né. Tem, E tu pode pegar vários parceiros de outras áreas e abordar um assunto só em cada episódio, olha só. isso é muito legal. Comentem aqui pra ela criar um É podcast. verdade. Quero ver, se forem a favor, eu vou criar. Porque é um assunto legal, rende, eu gosto de Nossa, falar sobre total. isso, e realmente dá pra chamar eu tenho um projeto, na verdade, que tá lá numa pasta do meu computador, que era realmente Já que tu sobre já deu isso. check em Ah, 4, pra que a não gente mais cria um? mais um. Por que não mais Tens um? mais meio ano pela frente. Verdade, é verdade. E aí um dia tu me chama, eu já vou estar com o Luca Daí eu maiorzinho. falo: "Maria, como E é que tá aí? sendo? Me Aí a conta". gente faz o bate e volta aqui nesse episódio. É verdade. Ia ser uma boa, então pronto. Me sinto pronta. Já tenho uma Já ideia, já tens tenho uma convidada confirmada. Aí a primeira vai ser tu. Falar: "Estou aqui com a Maria", que me ajudou a tirar tantos Tanto, né? projetos do Inclusive papel, esse. inclusive este, porque querendo ou não, vou ser bem honesta, tirar projetos, colocar eles de fato em prática, pra mim é difícil. Uhum, Parece que falta alguém me dar um empurrão assim: "Ó, vai lá e faz". Tu foi essa pessoa? uhum. Tu me empurrou, tipo: Bom, "Vai, tô feliz. faz". E tá valendo muito a pena, assim. Que bom. São aprendizados, assim, juro pra ti, que ainda bem que eu te procurei, Hum.
Que quando a minha irmã falou, procura Maria, ainda bem que eu fui atrás de ti, que eu te procurei, ainda bem que deu certo. E era o momento, né? Era o momento. Eu acho que tudo acontece no momento que tem que ser, assim, sabe? De verdade. Assim como veio esse meu desejo do digital, né? De empreender no digital, que não é fácil, porque é muito diferente, né? Tipo, trabalhar no digital é muito diferente. Eu não conseguia ter essa visão. Eu precisava, tipo, de alguém que realmente me mostrasse o caminho, que me desse um empurrãozinho, que me trouxesse clareza. Tu me trouxe muita clareza. E como eu sou uma pessoa procrastinadora, tu também me deu esse empurrãozinho de como que eu podia organizar as minhas ideias e fazer de pouco em pouco. Então, né? Então tu fala pra mim, tu não precisa postar 5 reels, né, na semana. Se tu conseguir postar um, tá tudo bem. Porque eu tinha essa cobrança, Sim. tipo, preciso, meu Deus, postar um monte. Tá tudo bem. Imediatismo. Aos poucos. E aos poucos tu vai postando, aos poucos tu vai fazendo. E É o vai que eu se tô tornando fazendo. mais fácil, né? Vai se tornando mais fácil, é o que eu tô fazendo. E realmente tá se tornando mais fácil. Não tá sendo, tipo, Um pesado, fardo. um fardo. É bem isso mesmo. Porque quando se torna um fardo, a gente desmotiva, né? Total. E agora eu tô mais motivada. E tu tem um objetivo claro agora, né? Tem um Então, objetivo as coisas claro. se tornam mais leves. Tipo, eu sei o que eu tenho que fazer. Ai, amei. Ai, obrigada Eu por te tanto. Meu agradeço. Deus do céu, não tem nem palavras pra Eu te agradecer. agradeço. Obrigada, tô muito feliz. Que bom, se você é mãe, né? Mesmo se não for, né? Não deixe de se... Porque se você não for, você tem uma amiga que é. Exato. Eu sei. Então você pode ajudar essa sua amiga. Exatamente. Eu vou deixar o perfil da Lívia aqui na tela e na descrição também. Deixa seu comentário, nos conte o que você achou desse episódio. E se tudo der certo, ainda teremos mais episódios, né? Se o Luca quiser, se o Luca deixar. Sim. Eu tô indo assim, ó. Imagina. Eu tô indo umzinho de cada vez pra ver até onde a gente vai. Porque daí depois é só quando ele já. Depois dele já ter nascido, né? Eu te chamo de novo, eu vou precisar. Até porque tu vai precisar de um tempo. Numa temporada 3, com certeza tu vai estar. Eu vou amar. Obrigada, tá? Eu que te agradeço, meu Deus. Obrigada, muito feliz. De coração. Obrigada. Então é isso. Até o próximo. Obrigada. Ai, eu amei, foi muito legal. Muito bom, né? Bem leve, viu? Gostou? Óbvio. Eu amei, né? Pra mim foi uma consulta real. Cheque, já fiz. Cheque, primeira consulta com a Lívia. Feita.